canal Roda Liso, ele tem como objetivo testar os mais diversos tipos de smartphones nos principais jogos para celulares, com aquela premissa, de avaliar o desempenho, o consumo de bateria e por fim a gente classifica os smartphones se eles são capazes de rodar ou não os jogos. Com toda a avaliação concluída, a gente faz uma média dos resultados de Asphalt 9, Call of Duty Mobile, Free Fire Max, Genshin Impact e o PUBG. E essa média gera uma pontuação final que a gente utiliza para classificar quais celulares são os melhores para jogar. De todos os 35 celulares que a gente testou na quinta temporada do Roda Liso, a gente separou 10 para compor o nosso hall dos melhores smartphones de jogos em 2022. A gente separou uma lista com os celulares de entrada, os intermediários e também os topo de linha, tudo junto. Então se você está procurando um celular novo para jogar, um desses aqui vai te suprir muito bem. E o primeiro nomeado da nossa lista é o clássico Poco M5, um baratinho que já fez diversas aparições aqui no nosso canal. Ele foi lançado em setembro de 2022 com o processador Helio G99 da MediaTek. A versão que a gente testou tem 4 GB de RAM e 64 de armazenamento. Ele tem um display IPS de 6.5 polegadas, com resolução Full HD e 90 Hz de taxa de atualização, uma bateria de 5.000 mAh e pode ser encontrado hoje no mercado nacional pela faixa de R$ 1.300. Ou se você quiser importar ele, sai na cerca de R$1.000. E quanto ao desempenho, o Poco M5 esquentou apenas 9 graus na superfície enquanto a gente jogava, com pouca bateria sendo torrada nesse processo. Em games como Life After, o Poco arrebentou na performance com o gráfico lá no baixo, marcando uma média de 89 quadros por segundo. Já no Genshin Impact deu para jogar tranquilamente na configuração mais leve com 43 frames de média e uma estabilidade de 89%. O Poco M5 abre a lista sendo o típico celular baratão que faz tudo, oferecendo uma boa base para rodar os jogos com gráfico no mínimo e servindo como test drive para os smartphones mais fortes da Poco. A galera fica doida quando a gente fala da linha Note da Xiaomi, porque cada ano lança um modelo novo e a Xiaomi se supera cada vez mais. Se você procura por um telefone baratinho que serve para todas as ocasiões, o Note 11S é o celular para você. Ele foi lançado em janeiro de 2022 com o processador Helio G96. A gente testou, ele tem 6 GB de RAM e 64 de armazenamento interno. Tem tela AMOLED de 6.43, Full HD com 90 Hz. Também tem bateria de 5.000 mAh e atualmente o Redmi Note 11S encontra-se no mercado nacional pela faixa dos 1.650. Porém, a gente importou ele por menos de 1.100 no AliExpress. De início, a gente fala da bateria do Note 11S, que foi uma das que mais durou durante os nossos testes. A tela do smartphone também não aqueceu quase nada, foram 10 graus de variação. No Free Fire, o 11S aguentou tranquilamente 59 frames com 98% de estabilidade, com os gráficos no mínimo. Já no Genshin, ele também segurou um bom desempenho, pontuando 32 frames de média com 85% de estabilidade, com os gráficos no mais baixo. Se você quer um aparelho barato e não confia na Poco a ponto de usar um M5 para o seu dia a dia, o Redmi Note 11S é o smartphone ideal para você. Um dos aparelhos mais levinhos e baratos da Samsung é o Galaxy A32, sem sombra de dúvidas. Ele dá o máximo em questão de performance e cabe no seu bolso. E até permite uma ou outra jogatina eventual. Esse carinha aqui foi lançado em 2021 e possui o processador Dimensity 720 da MediaTek. Ele tem 4 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Uma tela IPS de 6.5 com resolução HD e uma taxa de atualização de 60 Hz. A bateria tem 5.000 mAh e no momento que a gente gravou ele está com um preço muito alto, 2.430. Porém fique tranquilo que ele já chegou nos melhores preços a 1.420. Ele está figurando na nossa lista porque ele saiu muito bem. O A32 performou como esperado nos jogos, sem desviar muito da média dos outros celulares num nível similar. No COD foi possível atingir uma taxa de 40 quadros com 100% de estabilidade com os gráficos no mínimo sem esquentar muito. Perfeito para quem não quer tanta questão visual e prefere focar no desempenho bruto dos jogos. Ele também amassou no FreeFast, pegou cerca de 60 frames com 100% de estabilidade, um gabarito. O A32 é uma ótima opção caso você goste de jogar e não abre mão das redes sociais e fotos, já que você vai ter um Galaxy na mão. É um aparelho intermediário lançado em maio de 2022 com o Snapdragon 695, tem 8 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. O display dele é um POLED de 6.6 polegadas com resolução Full HD e 120 Hz de taxa de atualização. E assim como a maioria dos intermediários, a bateria do G82 possui 5.000 mAh e é possível encontrar o Moto G82 aqui no Brasil por volta de R$ 1.600.
com garantia. Ele levou tranquilamente o FreeFS a 59 frames de média com 100% de estabilidade. Foi um dos aparelhos que melhor rodou o Fortnite com gráfico no médio em nosso teste, pegando uma média de 30 frames. E esse celular entra numa zona mais agradável de uso, servindo muito bem não só para os games mais leves, como também para o uso diário, como câmeras, consumo de mídia, etc. A linha M da Samsung é composta por aparelhos bem equilibrados, que contam com todas as regalias da One UI, além de câmeras excepcionais e uma performance acima da média para jogos. Esse carinha aqui foi lançado em setembro de 2021 com o processador Snapdragon 778G. Ele tem 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. A tela é um ótimo display Super AMOLED de 6.7 polegadas Full HD com 120 Hz. E ele também tem 5.000 mAh de bateria. Atualmente você encontra o M52 pela faixa de 2.200, é um pouco caro, exatamente, mas ele já teve preço histórico de 1.430. No Mortal Kombat, o M52 pontuou números altos, atingindo uma média de 105 quadros por segundo a 88% de estabilidade. No Genshin Impact, esse queridão aqui performou de uma maneira estável durante toda a jogatina, pegando 45 frames de média e 97% de estabilidade. Ele também deu um show no Life After, pegou uma taxa de 53 frames com 88% de estabilidade com os gráficos no médio. Para aqueles que estão habituados com os aparelhos da Samsung, o M52 é um ótimo upgrade, já que o queridíssimo aqui faz um pouco de tudo. Durante uma quantidade considerável de tempo, o Realme Q3S foi o smartphone top 1 dos intermediários que a gente rodou por aqui, botando todos os outros no chinelo. Hoje, porém, a história é diferente, tem um outro aparelho que bate de frente com ele, mas isso a gente vai falar logo logo. Enfim, mesmo assim o Q3S continua sendo uma ótima escolha para jogos. Esse Realme aqui foi lançado em novembro de 2022 com o Snapdragon 778G, tem 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Uma tela IPS de 6.6 polegadas, Full HD com taxa de atualização de impressionantes 144 Hz. A bateria, 5.000 mAh também. O Q3S é um pouquinho mais complicado que o usual para você comprar, porque você vai ter que importar ele. Não tem aqui para venda aqui no Brasil, exatamente. O preço fica na zona dos R$ 1.440. A gente quase não precisa falar do desempenho do Q3S nos jogos, né? Porque esse smartphone realmente amassou todos os outros quando ele foi testado. No Life After ele conseguiu atingir a média de quadros de 56 com estabilidade de 92%. Em Apex Legends ele quase gabaritou, ele pegou 60 frames com 99% de estabilidade. Já no Genshin Impact ele pegou uma média de 47 frames com 96% de estabilidade, uma maravilha. O Q3S é um aparelho perfeito para quem tem um orçamento curto, mas gosta muito de jogar. O sistema da Realme é focado nessa experiência gamer, então você terá todo o suporte e otimizações nos jogos. O mais recente rei do roda liso é ele, o Poco X4 GT. Esse smartphone surpreende a todos por conta dele ser um intermediário que possui o mesmo poder de fogo de um aparelho topo de linha. O Poco X4 GT foi lançado em julho de 2022 com o Dimensity 8100 da MediaTek. Ele tem 8 GB de RAM, 128 de armazenamento interno. O display é um IPS de 6.6 polegadas, Full HD com 144 Hz de taxa de atualização. Para finalizar, a bateria dele é um pouquinho maior, tem 5.080 mAh. Comprando direto no Brasil, você vai pagar em torno de R$ 2.500, porém no AliExpress, quando a gente importou, a gente pagou cerca de R$ 1.650. Partindo para a performance do X4 GT, a gente tem que falar logo de cara sobre os 90 frames que ele atingiu no Free Fire Max. Não é todo celular que libera essa configuração, independente do jogo qual for. No Tower of Fantasy, ele pegou 88 quadros de média a 100% de estabilidade. O X4 GT também amassou no PUBG, já que o sistema permitiu que o aparelho atingisse frame rate de 60 a 100% de estabilidade, algo que geralmente não acontece porque o game trava em 40 frames a maioria dos celulares. Se você está procurando uma alternativa à Realme, o aparelho perfeito é o X4 GT. Abrindo a nossa lista dos topo de linha, temos o Zenfone 9. Esse smartphone aqui é um pouco mais exótico que o restante dos flagship que a gente vai ver por aí. Por conta do seu tamanho um pouco reduzido, mas também pelas features únicas proporcionadas pela ASUS. O nosso queridíssimo Zenfone 9 foi lançado em julho com o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ele tem 16 GB de memória RAM com armazenamento de 256. O display dele é um Super AMOLED com apenas 5.9 polegadas, resolução Full HD e 120 Hz de atualização. Dentro dele a gente tem uma bateria um pouquinho menor, porque ele é pequeno, são 4.300 mAh, e o preço que se paga por esse smartphone, olha, é R$ 4.500 por todo esse poder de fogo. O maior motivo de orgulho do Zenfone 9 é ter desempenhado no Genshin Impact. Olha, presta atenção aí,
simplesmente foi o melhor celular que a gente já teve até hoje para jogar esse game. Com os gráficos no máximo, esse carinha pontuou 60 frames a 100% de estabilidade. Cravadinho, rodou tudo liso. Ele também se superou no Fortnite, ultrapassando a barreira dos 60 frames e marcando 65 de média, uma mínima de apenas 58. Uma performance super estável, além do esperado. Esse aparelho tem tantos pontos positivos que o desempenho em games acaba sendo, sei lá, algo secundário, sabe? Então, espere um pacote completo quando você pegá-lo em mãos, não apenas um dispositivo para jogos. Mundialmente falando, o S22 Ultra é considerado o rei da cocada preta. Esse smartphone quebrou todos os recordes por conta da sua potência, câmeras, qualidade de tela, funções, bateria, enfim. O S22 Ultra é o flagship da categoria dos flagships. O S22 Ultra foi lançado em janeiro de 2022 com o processador Snapdragon 8 Gen 1. E o kit, ele tem 12 GB de RAM com 256 de armazenamento interno. Agora, olhando um pouco mais para as telas, ela é gigante, tem 6.8 polegadas, é uma Dynamic AMOLED com resolução Quad HD e 120 Hz de atualização. Tem uma bateria de 5.000 mAh também, e o valor dele, esse valor não é camarada, ele é vendido aqui no Brasil pela média de R$7.000. Para começar, o Mortal Kombat ele conseguiu sincronizar o jogo com a tela, 120 frames de média com 100% de estabilidade, incrível. No Genshin Impact, ele foi outro que detonou no game, atingindo uma taxa de quase 59 frames com 100% de estabilidade. Tudo isso com os gráficos no máximo. E se você gosta de Call of Duty Mobile, pode ficar tranquilo que o S22 vai levar de boaça o game, pontuando 60 frames a 100% de estabilidade com os gráficos maximizados. Esse smartphone é o supra-sumo dos aparelhos da Samsung, superior até mesmo do que os dobráveis. Não tem nada além dele na Samsung que supera. É hora do maioral da nossa lista aqui, o Poco F4. Esse smartphone da linha Poco dá o que falar quando o assunto é performance, atingindo resultados absurdos em nossos testes de jogos e também nos benchmarks. Ele foi lançado em junho de 2022 com o Snapdragon 870, exatamente. Ele tem 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Display é um AMOLED 6.67 Full HD com 120 Hz de atualização. A bateria dele tem 4.500 mAh. Olhando para os valores, você pode até encontrar esse smartphone atualmente aqui no Brasil por R$ 2.800. E comprando diretamente nas lojas chinesas, você consegue descolar ele por menos de 2.000. Quanto ao seu desempenho, o Poco F4 pegou 90 frames cravadinhos com 100% de estabilidade em Free Fire. Exatamente, 90 frames. Em outros games como Fortnite, o F4 não se intimidou quando ele atingiu uma taxa de quase 61 frames, com mínima de 40. Exatamente. Sinceramente, com um aparelho assim você não vai se preocupar se você quer jogar com os gráficos no máximo ou não. Ele vai rodar tudo. O Snapdragon 870 já é um processador assim consolidado aqui no mercado e possui milhares de otimizações para praticamente todos os jogos da Play Store. É vitória garantida. E essa foi a nossa lista de final de ano com os melhores celulares para jogar em 2022. Lembrando a vocês que todos os aparelhos que a gente mencionou aqui possuem um vídeo próprio no canal. Eu vou deixar o link na descrição de todos eles. Dá uma checada aí no conteúdo e aproveite que, olha, a gente faz com bastante carinho. 2023 está aí e a sexta temporada vai iniciar com esse cara que vocês pediram bastante, o Poco F4 GT. Ele inclusive está dentro do plástico, a gente não tirou ele da caixa ainda. Se liga, se inscreve no canal aí que vem muito conteúdo bem legal em 2023. Vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.